Viva, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Vítor e aqui estou nas redes sociais, neste meu programa online, que sequer tem nome. É um programa de conversa, em que trago um convidado, uma convidada e conversamos. Temos vários dedos de conversa, desde a conversa sobre o perfil do meu convidado, da minha convidada, desde o olhar para a sociedade, numa perspectiva sempre muito pedagógica, sempre muito didática. É uma conversa que se quer com elevação. Daí também trazer os convidados que trago. E hoje a minha convidada é uma angolana, chama-se Carla Castro, profissional da comunicação social. Carla, muito obrigado por teres aceito o meu convite e obrigado por estarmos aqui para conversarmos um bocadinho. Olá, a ti e também aos internautas. É um prazer meu estar aqui. Sinto-me feliz por estas tuas iniciativas e hoje ser tua convidada. Vamos abraçar os projetos. Carla, é sempre muito bom conversar com uma comunicadora, mas é também difícil. É? É. Em que aspecto? Acho que nós estamos sempre sob o escrutínio da outra pessoa, uma avaliação que a outra pessoa nos está a fazer, ou não é assim também do teu lado? Não sei, eu acho que é interessante porque se estamos neste mundo, nesta área de comunicação, temos um potencial e é importante que as ideias sejam trocadas, os pontos de vista, e eu acho que só há ganhos. Como é que é a comunicação hoje e como é que era a comunicação há 20 anos? Bem, nós tecnologicamente um avanço inquestionável, não é? Por isso é que hoje estamos aqui. Senão antigamente, portanto há 20 anos, tu irias precisar de um cameraman, ok? Não ias ter estas câmaras automáticas ou feitas por remote control, controladas. E também, bom, há 20 anos já existia a internet, sim, mas estes exercícios singulares ou bastante onerosos e só de certas companhias, mas não individualmente a fazermos. Agora, a comunicação é lembrar que os cursos de comunicação social, os cursos são cursos novos comparando a outros cursos, a outras ciências, enfim. E então era tudo mais feito de uma forma empírica, de uma forma muito de também amor à camisola, e que realmente não havia exigências de curso superior, não é? Na minha entrada, por exemplo. Para além da tecnologia, tem exatamente o tema do curso superior, de buscar cientificidade na comunicação, porque é que realmente ela é feita assim, o que está por detrás do que se faz, para nós entendermos como muitas vezes esta comunicação que já não é inocente, não existe mais um jornalismo inocente, aquele que quando nós pensamos seguir uma carreira, dar a voz do cidadão, trazer os problemas e enfim, mas há todo um exercício aqui que começa a ser feito e a entendermos. Portanto, são tempos diferentes, tempos com maiores oportunidades, inclusive para jovens, porque vem o campo digital. E essas oportunidades também são acompanhadas por grandes desafios e nem todo mundo, sobretudo uma geração diferente, consegue adaptar-se. Olha, Vítor, eu acho que antigamente, vamos falar do nosso público angolano, era um público mais exigente, ok? Não gosto muito de polémicas, eu espero que isto seja bem entendido, aquilo que eu estou a dizer. Era um público mais exigente. Hoje, tu consegues comunicar neste mundo digital, muitas vezes usando polémicas, usando assuntos muitas vezes nada construtivos, ok? Nada educativos. Portanto,
Isso reflete muito a pessoa, porque há pessoas que entendem, Carla, que só conseguem ter espaço e visibilidade mediante programas, trabalhos com polémica, não é? Sim. O Rosa sempre vendeu, certo? Pois, sim, Rosa, sim, o sensacionalismo, sim, tudo sim, isso. sim. Mas tudo depende aquele nicho, o que é que ele realmente pretende, para quem tu diriges a tua comunicação. E nós hoje, quando eu digo que o público hoje não é tão exigente, pelo menos aquilo que eu me deparo com certos assuntos que são trazidos à cena digital e também como são feitos em rádio. E falo mais de rádio do que televisão, porque a televisão ainda são muito poucas as nossas estações, não é? São pouquíssimas. Mas a rádio hoje nós temos ali aquele espectro muito frequentado. E a linguagem não é exatamente a mesma. E até a própria língua. Somos angolanos, sim, mas a nossa língua é o português e o nosso instrumento de trabalho é a língua. Pois. Não há esse cuidado, por exemplo. Mas isso é algo que já se discute há muito tempo. Mas talvez vá agora aproveitar, fazer aqui, como se diz em aviação, um QRF. Vamos regressar para algo que se calhar nós lá estivemos ainda. É uma conversa esta com a jornalista Carla Castro, angolana. Começou a sua jornada de trabalho há muitos anos, tem passagem pelos principais órgãos de comunicação social angolanos, da rádio e da televisão, e que vai aqui ao longo já está, na verdade, a partilhar esta visão, esta experiência. Logo, é verdade que a formação académica ela é fundamental, é importante que a prática seja coadunada com questões teóricas, mas muitas vezes, quando nós temos a oportunidade de ouvirmos alguém que tem uma passagem longa, uma experiência e é referência na sociedade, no mundo da comunicação social, convém sempre ouvir e com um bloco de notas para aprender o que nós aqui fazemos. Porque é exatamente este o caminho e é isso que eu sempre faço desde que me conheço, Vítor. Carla, o ano de 1800 nada, por amor de Deus. Aí. 1985. 1985. É quando tudo muda, é aí que percebes a Carla Castro para a rádio. Como é que nasce este desejo, esse sonho? Olha, deixa-me dizer que eu não sonhava com esta área, este campo de comunicação. Mas eu lembro-me, desde pequena, que a minha leitura era feita em voz alta. E muitas vezes, ao olhar para a parede, portanto, buscava um foco, eu lia e treinava como se fosse uma locutora de telejornal, antigamente, do noticiário, porque não havia teleponto. Então, e me pergunto hoje porque é que será, mas até hoje eu leio muito, eu preciso de ler em voz alta, às vezes, para entender alguma coisa. E eu também igual. Sim, mas quando este mundo entra na minha vida, eu tinha outros sonhos, ok? E entra assim muito repentinamente, puxada pela mão para fazer um teste, e desde aí te confesso. E quando se fala em bicho da rádio, ele existe mesmo. Existe mesmo. Ele existe de tal maneira que eu tinha 14 anos quando acabei a 8ª classe e naquela altura, não sei como hoje funciona, não era até a 9ª, era só até a 8ª, onde tu tinhas de definir um curso. Eu tinha definido o primeiro curso que era de petróleos para ir para o SUMB, mas por causa da idade da minha mãe não me deixa. E então o segundo, Macarenco, Química, e o terceiro era a pilotagem de helicópteros. Então eu vou, e por que eu viro para esse campo? Eu fui muito boa aluna até uma determinada altura na minha vida, depois voltei a ser nestes últimos anos. E por que eu deixei de ser tão boa aluna? Exatamente porque a rádio entra na minha vida e eu já estava num outro curso, ok, que era Química. E aquilo foi perdendo todo o interesse, porque tal bicho da rádio foi entrando. Mas também os visionários descobrem um talento porque tem uma voz, não é?
Eu fiz um teste. A própria rádio foi ao Macarém quando eu estudava. Estava a tirar química aí. E então com esse teste fiz eu mais 100 pessoas. Passamos 5 e depois dos 5 houve ali uns dias com Maria Luísa, porque a Rádio Escola, que nem era onde depois foi, não é? Era ali na banca, ela ia entrar em obras. Então foi assim um processo muito rápido, 3, 4 dias com a diretora Maria Luísa Fanzoni, e ela manda-me para a cabine, assim, em direto. Foi assim, bem rápido. E depois foi aquela coisa, era bastante miúda, tinha 15 anos, as pessoas gostaram da minha voz, gostaram da minha leitura, sempre gostei de ler muito, acho que gostaram. A literatura sempre esteve muito presente na tua vida, não é? Sim. E já houve alturas até muito mais, muito mais. E então, sabes, esse tal bicho é que te desvia completamente, e desviou-me, e a partir daí aquele curso deixou de ser interessante. E quando eu acabo a 12ª não havia cursos para comunicação social nem nada. Eu fui esperando e com promessas de bolsa no Brasil e na Inglaterra que não chegaram. Pronto, e assim foi. Por isso é que anos mais tarde, com 50 anos, eu disse, não, eu vou fazer esse curso de comunicação social. Se me disseres, porquê é que tu foste? Ok, buscar cientificidade, posso ser uma resposta assim rápida para ti, mas poderia ser, olha, porque não tinha, porque, enfim, fazia falta. Eu realmente não pensei, eu só disse, vou estudar, vou fazer mais uma coisa na minha vida. E foi até numa altura que eu tinha cargos administrativos na Rádio Nacional da na Angola. rádio. E então conciliar foi assim. Mas foi muito bom para mim, foi bastante proveitoso. E recordar certas matérias, certos nomes e, enfim, a entrada também de outras disciplinas. Mas, Carla, há aqui um elemento que é... entras num período em que Angola está no monopartidarismo. Sim, eu entro e vou vivendo. Aliás, vivi muitas fases. Queres partilhar a década de 90 para ti? Depois entras para a Rádio Eclésia também? Sim, eu entro, portanto, é monopartidarismo, tudo ali bem direcionado. Eu comecei a fazer noticiários com 16 anos e se as pessoas estão lembradas, os noticiários naquela altura eram politizados absolutamente. Bastante politizados, e a nossa mensagem ultrapassava o jornalismo, pois... Era o contexto. Era mesmo aquele contexto. Então eu venho daquela fase em que se chamava nomes aos guerrilheiros da UNITA, que hoje é um partido, antigamente era um movimento que depois foi considerado terrorista. Estes são nomes que eu chamei. Por que que eu estou a buscar este assunto? Que história, estou a buscar este assunto porque eu depois vivo a entrada do multipartidarismo e a minha linguagem muda. Completamente. Ok? E eu vivi isso. Eu vivi isso. E vivi... portanto... E quando se é jovem, Carla, isso faz alguma confusão? É difícil perceber porque é que as coisas são tratadas desta forma? Tudo muito novo, mas também nós já tínhamos uma percepção de outras geografias, certo? Ok. E então, com essa entrada, nós começamos a falar democracia, multipartidarismo, partidos, parlamento, deixou de haver Assembleia do Povo, parlamento, o que é que se faz no parlamento? Então isso foi algo que tivemos que estudar e ver as diferenças, e enfim... E que eram positivas as diferenças, não é? Sim. Estamos a entrar num período de liberdade, alguma liberdade. Exatamente. Sim, porque tu vês o nascimento de outras rádios, atenção que só havia Rádio Nacional, com as suas rádios provinciais, percebes? Depois começam a vir as rádios privadas comerciais. Lá está outra característica. Luanda Antena Comercial, sim. A Rádio Eclésia que é reativada. Não, é só a Rádio Eclésia 97. já vem depois. Muito depois. Certo. Pois. Porque tu tens na mesma altura a LAC, a Morena, tens a 2000 no Lubango, e a comercial, né, de Cabinda. Cabinda, pois. Então tens este exercício e começas também a ouvir, apesar de muitos profissionais terem saído da Rádio Nacional, ver um outro jornalismo, e tu própria também na Rádio Nacional a fazer. E quais eram as tuas referências naquela altura? As minhas referências foram exatamente aquelas que eu já as ouvia a fazer rádio e que
tive o grande privilégio de fazer com elas. Estamos a falar de um Francisco Simões, estamos a falar do Reginaldo Silva, de um Pedro Correia, de uma Laurinda Santos, de um João Miguel das Chagas, de uma Amélia Pombo, que hoje é de Aguiar. Estamos a falar de muitos nomes, Joaquim Gonçalves, Joaquim Ribas, Luís Manitas, para falar da nova geração, o Zé Neto, Alves Fernandes. Enfim, eu tive o privilégio de trabalhar com todos eles, grandes realizadores e também apresentadores, entertainers, jornalistas. E era fácil enquanto mulher evidenciar-se naquele núcleo de jornalistas desta craveira de referência, grandes referências, quase todos eles, pessoas que eu também fui acompanhando, não tive o prazer de trabalhar diretamente com alguns, mas fui acompanhando, sim senhor. Era fácil para uma mulher se ingrar naquele tempo? Ou era tudo muito fechado? Deixa-me dizer que eu fiz a minha monografia sobre? E foi sobre a Luísa Fansoni, ok? Foi exatamente sobre o seu protagonismo e a liderança dela na Rádio Nacional e na Luanda Antena Comercial. E depois na Luanda Antena Comercial. E eu busquei temas, portanto eu tive que falar de género, eu tive que falar e fui consultar bastantes livros onde consideram este mundo da rádio bastante masculinizado, historicamente masculinizado. E é aí que eu busco esta figura para que realmente... Que é disruptiva, não é? Quebrou os paradigmas todos. Exato, quebrou os paradigmas todos. Mas deixa-me dizer que havia mulheres de grande protagonismo. Tinhas uma diretora de programas desde 1978 até a sua saída, que depois vai para a Luanda Antena Comercial e se mantém até hoje como diretora da estação e única diretora de uma estação de rádio privada até hoje, desde que 92 que existem. Isso é só para tu veres que quando chega ao ponto de cargos de chefias, ok, há aí uma disparidade enorme, apesar de muitas vezes estarem em maior número, sabes? Sejam repórteres, sejam apresentadoras ou realizadoras, muitas vezes. Portanto, esta ascensão hoje, e que me perturba, porque naquela altura estávamos a viver os primeiros anos de independência e já havia esse sentido de que realmente não era mulher, era profissional, competente, capaz de o fazer. Hoje, deixa-me dizer que eu vejo muitas limitações. No rigor, na responsabilidade. Exatamente. Este crescimento... Na produtividade. Sim. A mulher muitas vezes é tida como que, sendo ela mãe, não será tão produtiva como o homem. Se nós abraçássemos mais os nossos papéis em casa, nós pais e nós mães, certo? Abraçássemos mais esse papel, dividíssemos as idas ao médico e outras idas ao supermercado e enfim, com certeza que a mulher teria mais tempo. Mas seria mais equilibrada, as coisas seriam mais equilibrado, eu veria, mas... Sim. Não, eu vou aproveitar aqui esta ocasião apenas para convidar a si que a internauta que nos acompanha neste momento pelo YouTube, que aproveite para subscrever este canal, o VH Mendes canal aqui no YouTube, ou pode se tornar um assinante, faz favor, ficaríamos imensamente agradecidos, deixar um like aqui na nossa página e também poder tirar este link, partilhar este link nas suas redes sociais, porque é uma aula, é um documento que nós estamos aqui hoje a construir. Exato. Carla, estamos exatamente na década de 90. 90 que depois o multipartidarismo. Mas também surge um retroceder de guerra civil, certo? Também é esse dia problema. Então também eu vivo esse momento.
Na Rádio Nacional? Sim, na Rádio Nacional. Já viste aqui a contrariedade. Todos os momentos que se vai vivendo, jornalismo que se vai fazendo. E como é que se consegue viver isto, Carla, quando se é jovem, já não se é uma criança, já não se tem 15 anos, portanto... Sim, mas ainda nessa idade... Já se está com 20 anos, as pessoas são muito ousadas. As pessoas são muito ousadas, são muito irreverentes aos 20 anos... Mas tem ali... Ainda bem que o jovem é irreverente. Ainda bem, mas naquela altura, no vosso tempo, haviam muitas limitações. E muita disciplina também. Muita disciplina. Como é que se consegue ser uma jornalista... Mas havia atrevidos também. Como é que se consegue ser um atrevido jornalista naquela circunstância? Como é que... Olha, muitos apanhavam processos disciplinares. Mas olha, havia... Deixa-me dizer-te que havia a possibilidade... mesmo nesse tempo, de uma pluralidade. De uma pluralidade. Com medida. Claro. Mas controlada. Sim. Porque há muitas maneiras de dizer as coisas. E não é exatamente não falando sobre elas. Não é achando que elas não sejam assuntos editoriais ou que, enfim... que se forem abordados vai balançar o governo. Não. Eu tenho um outro pensamento, que o jornalista está para aí para que realmente quem está na chefia de um governo ter a possibilidade de sentir a pulsação do público, do povo que ele governa. E então, nada mais do que ser órgãos credíveis, órgãos que tragam os assuntos de uma maneira que não seja vil, que não seja exatamente sem fronteiras, que não haja aí parâmetros a seguir, insultuosos, julgamentos, enfim. Basta se trazer o assunto para que até ele próprio responda, porque muitas vezes pode nos tirar as dúvidas, não é? Pode tirar as dúvidas desse cidadão e dizer, sim, mas olha, está a ser feito isto, entretanto, muito obrigada por trazer este assunto, vamos ver exatamente o que se passa. Portanto, já fiz um jornalismo assim e já fiz este jornalismo na Rádio Eclésia. Pois eu gostava agora de falar da Rádio Eclésia. A Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, que fica encerrada durante muitos anos. Sim, 1977. E abre em 97, 97 por aí. E vais trabalhar para a Rádio Eclésia com uma nata de jornalistas ali naquela casa, saíram da juventude já para a fase adulta, sim, já muito maduros, com Cristiano Barros, com Mário Vaz e muitos outros. Como é que foi reabrir a Rádio Eclésia? Olha, foi fantástico. Foi fantástico porque mais uma vez eu vivi um outro jornalismo, ok? Um jornalismo em que realmente não estava controlado pelo poder político. Pelo poder político, ok? E dava uma abertura para trazer novas perspectivas, outros assuntos, muitas perspectivas e visões e que realmente era necessário ser abordado. Okay? Assuntos de grande interesse público, efetivamente, e tratados com aquela imparcialidade e rigor. Certo. Olha que eu, lá está a tal irreverência dos jovens, estou aqui a lembrar-me que houve um episódio em que João Van Dunen, sim, que depois mais tarde viria a ser meu PCA na Média Nova, ele estava na BBC de Londres. Londres também foi depois. E ele entrevistou Jonas Malheiro Savimbi, que na altura tinha sido considerado terrorista, não é? E é exatamente por este título que há um movimento que chega à própria Rádio Eclésia, que leva alguns colegas meus por esta entrevista ter sido passada na Rádio Eclésia, emissora católica de Angola. E eu não fui levada,
porque aquilo dá-se à volta, portanto, depois da hora do almoço, depois das notícias. O meu programa era mais tarde, assim como o do Cristiano. E todos os outros foram levados. E eu tomei a liberdade de pôr música fúnebre. E dizia de 10 em 10 minutos que continuaríamos era um protesto a emitir aquele tipo de música e não falaríamos mais, a não ser até que os nossos colegas fossem soltos. Olha que eu recebi chamadas da presidência e também do Cônego para que realmente... Cônego Apolónio, não é? Certo. Que mudasse, portanto, de postura. Que eu mudasse e eu enfrentei, eu disse que não ia mudar. E tudo foi resolvido depois lá, que, enfim, foi resolvido e não aconteceu nada. E depois, quando os meus colegas saíram, a música fúnebre acabou. E como é que se dá? E fez-se rádio. E como é que se dá a tua saída da Rádio Eclésia? A minha saída dá-se porque logo a seguir eu vou embora para a África do Sul. Eu vou para a África do Sul, onde me mantenho até início de 2008. Nessas alturas eu não faço rádio, não faço televisão. Apenas ia a Luanda apresentar espetáculos e fazia gravações de certos conteúdos que me eram pedidos, não é? Institucionais, publicidade, enfim. E depois quando voltas então em 2008, voltas para a televisão, não é? Aquela abertura ainda mais forte da pluralidade de órgãos de comunicação, e que nasce o Grupo Média Nova, com o País, com a TV Zimbo, com a Damer. Eu estou a voltar e naquela altura o Amílcar Xavier e o Paulo Julião estão na TPA. O Amílcar está como diretor de programas e eles chamam-me para eu voltar para a TPA, e depois é aí que começa-se a enquadrar-se realmente com o meu semblante, com o meu look bastante jovem. Será que eu seria o rosto para as manhãs? E acharam, é aí onde entra depois uma certa pessoa que mais tarde é o pai das minhas filhas, em que ele estava a fazer assistência à TPA, em que ele diz que eu deveria mais conduzir os jovens. Portanto, com exatamente o meu saber, a minha experiência e um género de Serginho Groisman para os jovens. Mas, entretanto, depois, ao mesmo tempo, a Rádio Nacional chama-me, por eu estar de novo em Angola, chama-me. E, regressa a casa, né? Os bons filhos regressam a casa. Eu regresso a casa. É a altura depois de eleições. Vamos a 2008. falar de 2008. Ok, vivo também esse momento das eleições. E o que acontece posteriormente é que esta equipa da TPA sai, ok? Há mudança de ministros, esta equipa sai e esta mesma equipa depois é chamada para começar-se a TV Zimbo. Foi muito interessante e prestigiante ter sido convidada para ingressar. E ali começamos, não é exatamente aquele edifício, já estava construído, mas tudo à volta ainda não. E as formações que aconteceram. E começaram com muitos rostos que se estavam a estrear na televisão pela primeira vez. Portanto, era tudo muito novo, não é? Era muita gente. E depois ali uma correlação de capacidades, muitos estrangeiros também. Sim, que deram-nos apoio, deram-nos bastante apoio tecnicamente. E depois foi interessante esta mistura dos jovens com alguns antigos, porque televisão, logo quem tinha entrado primeiro, quem tinha feito era só eu, Amílcar e o David Diogo, não é? Os outros ainda não tinham feito televisão, mas depois vem o Cos, vem a Nick, vem a Rossana Miranda, que também já tinham experiência em televisão e tal. Mas estão com os jovens que estavam a dar os seus passos, e foi o máximo trabalhar com este sangue novo. Mas foi também foi um momento de mudança, de fôlego, de crescimento, de muito.
E quando há aquele slogan do Amilcar, a televisão que mudou a televisão, é real, é real. Certo. Porque nós estávamos habituados a, por exemplo, noticiários ao formalismo muito da TPA, muito institucional. A notícia muito do que o presidente foi visitar. Nós não. É o resultado daquela visita, o que é que trazia. Jornalismo. Mas não começar pelo institucional e começar por problemas sociais. E a TV Zimbo granjeou assim um público que não estava realmente habituado a ver-se. Então foi muito interessante trazer todas estas abordagens. E esta forma de trabalhar molda consciências, impacta a sociedade? Como é que um jornalismo feito como a cartilha defende contribui para o desenvolvimento de uma sociedade? Certamente, porque são focados assuntos que mexem com as pessoas, que as pessoas querem saber, as pessoas querem ter os resultados daquele problema que está ali a ser trazido, se vai haver soluções, resoluções para isso. E é importante também, não só esse facto de trazermos os problemas, mas também trazermos outros raciocínios sobre determinados assuntos, sempre apostando numa pluralidade para que realmente as pessoas possam interpretar os pensamentos de ambos em relação ao assunto. Daí a grande importância dos debates, em serem trazidos com estas mesmas vozes singulares para uma pluralidade. Isentos, muitas vezes, mas nunca tens uma isenção completa. Isso é sonho. Por inglês ver muitas vezes. Mas essa abertura que foi trazida pela abertura foi dada, mas esta entrada da TV Zimbo com os quadros que tinha, as pessoas perguntavam, mas como é que essas pessoas conseguem fazer o que fazem? Porquê é que não faziam antes? E continua a acontecer. Continua a acontecer. Não é um problema da capacidade das pessoas. Se nós temos de um órgão com uma linha editorial diferente da que vamos depois seguir, as pessoas vão dizer, não, eles sabem fazer, eles conseguem fazer, eles seguem outra linha. Tudo depende, porque, Vítor, em todo o mundo... jornalismo é jornalismo. Jornalismo é jornalismo, mas também, deixa-me dizer, que segue exatamente as orientações do patrão. Sem dúvida nenhuma. Há interesses económicos há e tudo, jogos seja dos políticos. conglomerados. Por exemplo, se for uma rádio eclésia, todos os assuntos que realmente perturbarem ou que a Igreja Católica não tiver interesse, não vão ser abordados. Todos os interesses, por exemplo, imagina que existe um canal, não é? Até como o caso era da Zimbo, a Média Nova, com os seus 3 acionistas, eles também tinham seus interesses em outras empresas, certo? É claro que aquelas empresas nunca poderiam ser visadas no trabalho, na matéria de forma negativa. E até, olha, até muitas vezes, por questões de familiaridade, isso pode acontecer, sabes? Imagina, tu és dono de uma televisão e o teu irmão é ministro, estás a entender? Tu não vais permitir que essa notícia saia daquela maneira mais real. Não, pode até sair. Hoje, coitados dos meus irmãos, eu nem tenho cargo, nem tenho televisão, mas coitados pagam só por causa das bocas que a pessoa manda. Eles não têm culpa, coitadinhos deles. Eu vi isso a acontecer, percebes? Pois. E então não sejamos tão inocentes quanto isso, ingênuos, não sejamos tão ingênuos quanto isso, que vamos ser sempre movidos pelo interesse do patrão. Agora, Carla, quando falamos de um jornal, de um público, certo? Setor público da informação, aí realmente nós temos que também ter uma atuação de interesse nacional, interesse de formação, informação patriota e tal. Sim. De contribuir para a transparência. Agora, exato. Carla, a percepção que tenho é que a Carla sempre foi uma jornalista de topo, mas nunca teve aquela visibilidade estonteante como costumavam ter ou têm tido outras apresentadoras. Por que razão é que isto acontece? É uma personalidade da tua?
Mas estás a falar de que alturas? Não, estou a falar por exemplo, de 2008 até 2015, né? Todo mundo sabe quem é a Carla Castro. Sim, e depois é o seguinte, hás de ver que vão fazer ser mais notados, maior visibilidade, os de entretenimento. Sempre, sim. Certo? Sim. Quando eu fiz um programa de cinema na TPA, e esse programa era só de 15 em 15 dias, as pessoas ainda não tinham internet, as pessoas ainda não tinham parabólica, e eu posso te garantir que quem tinha televisão ou quem sabia. via conhecia-me. E todos aqueles que ouviam rádio conheciam-me e depois começaram a saber, afinal aquela voz é desta imagem. Quando depois estamos a entrar, eu volto em 2008. Da África do Sul. Sim. Há mais rádios, está certo? Há mais rádios. Eu vou para a Rádio Nacional e vou para a Zimbo. Para a Zimbo... Na Rádio Nacional tinhas um programa da tarde, né? Tinha muitos. Geração? Não, eu nunca fiz programas para jovens, sabias? Mas nem para crianças, nem para jovens. E entrei muito jovem. Entrei criança, com mais 18. Então. Eu nunca fiz. Nunca fiz programas para jovens. Eu tinha a percepção que tinhas um programa da tarde. Eu fiz muitos programas da tarde. Com Jorge Madeira, não? Não, era de manhã. Era de manhã? Ok, era de manhã, era das 10 às 3, 10, 12, não é? 10, 12, sim. 10, 12. Com Torres Cândido era o realizador, será? É isso? Não, o Torres Cândido acho que nessa altura depois passou a ser diretor de programas. Pois, já não me lembro bem, mas... diretor de canal, naquela altura já falava assim, diretor de canal lá, assim. Já agora voltou novamente essa figura de diretor de programa, já não existe o diretor de canal. Pois, então, quando eu volto à rádio, ok? Há mais rádios no país, estamos a falar de 2008. A rádio também expande-se mais, moderniza os seus serviços e... Não, e depois é assim, antigamente nós trabalhávamos muito, também emitíamos em onda curta, onda média e deixamos de emitir, portanto muitos pontos deixaram de nos ouvir. Pois. Há replicações, não é? Angola inteira, estamos a falar. Depois temos a Zimbo, e trabalhei imenso, entrava às 15 horas e saía às 22. E é assim, mas era semana sim, semana não. E outras alturas, semana sim, semana assim. Mas é noticiários. E noticiários é assim, há aquela concorrência das estações, certo? Apesar que naquela altura... E eu acredito que muitas pessoas viam mais a Zimbo exatamente por aquele fator que tivemos aqui editorial. A falar. Exatamente. Agora, quando estes programas começam a surgir, o Zimbando foi um grande sucesso. Muito, com a Patrícia Pacheco e o Armindo Laureano. Exato. Efetivamente foi. Exato, foi um grande sucesso. Foi uma outra maneira também de fazer televisão. Porque até então havia só o Janela Aberta, com o Mário Vaz, a Altina e outras coisas mais. Portanto, maior formalidade e outros assuntos. Este aqui houve uma maior abertura para entretenimento, enfim. Então, o que é que acontece? Estes programas depois vão ganhando o seu espaço e estas pessoas que fazem, e logo a seguir vem o Canal 2, não te esqueças disso. Sim. E que também vem trazer outra lufada, mudou completamente aquele público... Certo. Mais massa, mais público sim, massa, mais jovem também, mais jovem. Né? E então começa a haver outros rostos, outra possibilidade de escolha para tu ligares a televisão. Hoje é completamente... E depois vem a Zap. Pois. Estás a perceber? Pois. É assim. Portanto, o meu tempo na televisão foi dos anos 80 até os anos... Acredito que foi 94, 95, não me lembro muito bem. E depois esta abertura da TV Zimbo até a minha saída, acho que é 2011, 12, para aí. Não sou muito boa de datas. E eu nunca mais voltei a fazer televisão. Ok, faço rádio, não tanto como fazia antigamente. E neste momento eu entreguei a carteira. Então eu não faço jornalismo de informação. Foi uma opção que eu tive nestes últimos 3 anos. E então, menos protagonismo eu tenho nas antenas da Rádio Nacional. Mas hoje por hoje, e quando nós olhamos para este espectro da comunicação social angolana, com mais órgãos de comunicação,
e órgãos de comunicação que disputam audiências com os meios alternativos que são as redes sociais. Portanto, Carla, como é que te encontras neste mundo? Olha, qual é a tua avaliação? Ainda bem que os meios tradicionais resolveram encaixar-se no mundo digital, ok? Por muitas razões, muitas, e até de publicidade, porque agora a publicidade, estes meios para receberem muitas vezes estão numa luta ali constante com o digital, as propostas. E o que é interessante é que o público também mudou os seus hábitos, ok? E hoje, este meio, tu vais ter a possibilidade pela internet de ouvir em determinado horário que te possa ser favorável, enquanto que antigamente tinhas que te sentar para ver em frente à televisão, aquele programa ia começar, apesar também de que hoje já quem nem vê na já televisão. Se pode voltar atrás, já se pode gravar, enfim. Mas ok, não estás em casa, estás até, sei lá, num consultório, ok, com os teus auscultadores, para não incomodar os outros, não é? Portanto, tem que haver aqui princípios, e consegues ver aquele programa que tu perdeste, ou enfim. E também há a possibilidade das próprias peças em si, dos noticiários, dos programas, serem passadas e as pessoas só verem aquele ponto. Ainda bem que houve essa entrada, mas um aspecto que realmente me chama a atenção é exatamente o outro lado participar. O ouvinte da Rádio Nacional sempre gostou de telefonar, e gastava dinheiro com o telefone fixo, e depois com os móveis, e muitas vezes nem é pelo WhatsApp, é exatamente pelas redes sociais. Não. Hoje tem esta possibilidade. Ser as redes sociais. E ele também ser contribuinte, ele ser opinativo, ele puxar assunto e debater essa parte, porque hoje vê-se que o cidadão quer participar, Vítor. Ele não quer só aquele convidado, analista que foi ali. Dar opinião também. Ele quer meter lá e trazer ângulos muitas vezes que não são abordados, e que se estivermos em direto nas redes, está ali uma possibilidade do moderador ler e até trazer o assunto. E como é que é o papel do jornalista hoje em dia? Acaba por estar mais facilitado? Tem mais dificuldades com algumas coisas? Que vantagens é que nós podemos encontrar nesta relação do mundo convencional com o digital? Olha, está mais facilitado. Imagina-te como repórter, por exemplo. Hoje podes fazer muita coisa até sozinho. Não é, eu faço sozinho muitas coisas. Eu sou produtor, redator, guionista. Não, mas agora imagina, tu próprio vais filmar. Exato. Ok, tu decides, fazes a produção, tu vais filmar, vais entrevistar, vais montar, vais editar. Nem todos conseguem adaptar-se a isso, não é? Sim, é isso que é onde eu quero chegar. É exatamente nós investirmos na nossa própria formação, na nossa evolução como profissionais, acompanhar, estarmos atualizados com tudo o que vai surgindo, e as tecnologias permitem que nós, muitas vezes, a nossa produtividade seja maior em pouco tempo. Se eu voltar ao tempo das bobines, que eu precisava de um técnico, eu jamais iria fazer. Sim. Estás a entender? É toda uma evolução até os tempos de hoje. Então, hoje tem a vida mais facilitada, mas também tem muita concorrência. Mas, Carla, é verdade que existe muita concorrência, mas tem muita aborrência também. Vou dizer aqui, se tiver que trazer aqui o... Porque, assim, há uma coisa que muito falou, e já nós tocámos aqui timidamente, que tem exatamente a ver com a responsabilidade na comunicação. No vosso tempo, vocês eram muito cuidados, muito rigorosos com a linguagem, com tudo que fosse passar. Hoje também é verdade que há um liberalismo, mas esse liberalismo dá também a
há muita matumbice, está a ver assim? Sim, desculpa aqui o termo, tem que... Não tem nada a pedir desculpa, mas é mesmo o que acontece. É aquilo que eu te dizia logo no início, exatamente a exigência do público. Há muita coisa inadmissível, inaceitável. Tu sempre podes mudar, não ver. Sim. Mas o que me intriga é que esses assuntos e às vezes as maneiras como são colocados traz adeptos. Percebes? Mas também traz muitas visualizações. Mas Carla, eu tenho uma pergunta. A culpa não é de certo modo do próprio locutor. A direção da rádio não tem a responsabilidade de filtrar, de chamar a atenção para os conteúdos. Sim, mas agora qual é a linha dessa rádio? O que é que essa rádio pretende? Quer chamar a atenção? Quer buscar a audiência como? Não sei. Quais são exatamente o que é que pretendem. É um pouco o reflexo da própria sociedade hoje em dia, aquilo que se ouve, aquilo que se vê. E olha, nós estamos a falar do público, estamos a falar quem faz comunicação. Não te esqueças que eu venho agora da academia. Eu tive contacto com muitos colegas, com muitos jovens. Eu sei as dificuldades do curso, dos professores, dos alunos, as matérias abordadas, como são abordadas, como eu gostaria que tivessem sido abordadas, trazidas, enfim, a rigorosidade... Eu pelo rigor, eu defendo muito o rigor, a organização, a responsabilidade, defendo muito isso. Por isso é que sempre nas minhas formações com os jovens eu falo disso, é uma maneira também deles se salientarem, se sobressaírem neste campo. Vítor, tudo tem a ver exatamente com a nossa formação, os nossos interesses, o que nós buscamos. Os meus formandos ouvem muitas vezes uma frase que eu digo: saiam do vosso mundinho. Saiam mesmo desse mundinho. É preciso alargarem em tudo. E como é que uma formadora, como é o teu caso, como é que uma mulher de referência olha exatamente para muitos jovens que, mais do conteúdo, quer mais a forma, não é? Ele está mais preocupado com o bigode, com a barba, com o peito, com o fato, do que, na verdade, com... a capacidade Pois, porque o público também está a olhar para isso, entendes? O público também está interessado naquela camisa, naquela calça, se apertou, não apertou, o cabelo como foi, se paculou, mas deixa-te perplexa? Deixa-me sim, porque quando nós levamos conteúdos a um público, tem que sempre haver ali uma finalidade, eu tenho que ter proveito disso. E é isso que eu quero dizer a quem consome... Quem consome conteúdos, seja onde for, rádio, televisão, pela internet, que sejam bastante exigentes, que digam que proveito é que eu tiro daqui, em que é que me engrandece, ok? Uma coisa é um meme, faz-te rir, uma brincadeira, porque nós também precisamos desanuviar e tudo isso neste sistema todo. Mas, Vítor, nós temos que ir à busca mesmo da nossa valorização e para isso... Quantos livros tu leste até os teus 21 anos, Vítor? Eu lia, Carla, até os meus 25 anos, eu lia pelo menos, no mínimo dos mínimos, 50 livros por ano. Estás a ver? E hoje eu estou entre os 15 e os 20. Pronto, sim, por ano. Sabes que os óculos também dificultam um bocado, cansam um bocado a leitura. Já li muito mais sem óculos. Mas é assim... Tu não tens dúvida e sempre transmitiste que o teu crescimento adveio disso. Não há dúvida. Não tens mesmo. Eu tenho certeza absoluta e isto é um ensinamento que tu se não fossem os livros... que tu levas continuamente às pessoas. Isto é uma verdade. E agora existem tantos livros digitais, e-books que são free. Nas redes sociais. E muito bons. Sim, muito bons. Portanto, há uma maior possibilidade. O YouTube tem canais maravilhosos para nós aprendermos, até inclusivamente crescermos aqui na tecnologia, na inteligência artificial, para realmente aumentar também a nossa produtividade. Então hoje, voltando àquela conversa, há uma maior facilidade. Os jovens, mesmo com mais bases familiares, famílias desconstruídas completamente, onde é um safar em situações, enfim, mas ele tem que olhar para bons exemplos. Ele até está numa escola
que enfim, não é muito boa, não está como realmente queria estar, mas ele tem que aproveitar todas essas oportunidades. E eu, quando olho para pessoas que estão na universidade, não leem livros, ok? Isso entristece-me. Eu, quando olho para pessoas que estão a tirar comunicação social, não ouvem rádio, não veem televisão, eu digo, espera aí. Não lê jornais. Ok, estamos a falar num campo, exatamente, mesmo que não venham a fazer jornalismo, venham a fazer marketing ou venham a fazer assessoria, enfim, seja de que tipo for, ou comunicação institucional, organizacional e por aí fora, é preciso estar ao corrente do que se passa, não é? No teu país e no mundo. Porque, Carla, eu cresci olhando para os jornalistas como pessoas cultas, intelectuais, criativas. Sabiam de quase tudo, ou de tudo. Pelo menos tinham que saber um bocado de cada coisa, não é? Uhum. É uma verdade, é uma verdade. Hoje... E eram livros físicos que íamos à procura com grande dificuldade, ok? Estamos a falar dos anos 80, ok? Mas íamos às bibliotecas. Hoje há mais acessibilidade, ok? Eu estou a falar para um público que tem possibilidade de ver-me na internet, percebes? Mas eu tenho consciência que também existe público que não tem esse acesso. Certo. Ok? Mas se porventura, se me estiver a ouvir, o meu conselho é exatamente esse, buscar sempre crescimento. E nesse crescimento estão exatamente num olhar à volta e buscar positividade para uma evolução. Carla, 1985, década de 90, início dos anos 2000, entre 2010 e 2020, estamos agora a 2025. Qual foi a fase? Qual foi a melhor altura de fazer comunicação? Tu mais gostaste assim da tua pessoa na rádio, na televisão? Qual foi aquela fase em que, uau, é aqui que eu mais gostei? Para mim foi o highlight. O início. Foi, não é? Aqueles primeiros anos que eu começo ali a destacar-me, sabes, tanto nos noticiários como nos programas, como realização de programas, e olha que eu tinha um público vasto, percebes? De enorme responsabilidade, pessoas muito... Eu era a rainha das cartas exigentes. Dos militares, ok? Rainha das cartas dos militares. Dos militares. Os militares escreviam muito das frentes e de vários outros postos onde estavam das escalados. Cartas, eram muitas das dedicatórias, cartas, não é? Eram muitas cartas que eu recebia. E mais, falei-te nas ondas curtas e médias. Nós éramos ouvidos em Moçambique, na África do Sul, aqui no Congo Democrático. Eu recebia cartas desses países, ok? Inclusivamente eu orgulho-me imenso de ter recebido uma vez uma carta do pintor Malangatana, Moçambique. Sim. E ele, na carta, ele fez um desenho, e ele fez um desenho, portanto, uma folha A4, e mandou na carta. Ele disse que eu era uma força inspiradora para ele, porque ele pintava de madrugada. Eu vi. E eu fazia... Fazias o bom dia novo, né? Dia novo. Durante muitos anos eu fiz o Dia Novo. Dia Novo. E era um programa feito totalmente por mim. A produção, a realização, tudo. Um indicativo que dava medo. E foi muito bom eu ter feito esse programa, porque foi o meu segundo exercício de realização, mas era um programa que eu tinha a responsabilidade do que é que eu podia trazer, tinha que ser bastante criativa, exatamente para aprender. Eu lembro de uma amiga que já não sei onde é que ela anda, nunca mais falei, a Nela Cruz. Nela Cruz, só a conheço quando eu regresso para a rádio, e ela tinha muitos ouvintes Nela Cruz, neste milénio, yeah. E na rádio, está na Reforma. Oh, uau! Um beijo grande para Nela Cruz também. Carla Castro, foi uma conversa sobre o teu trabalho, mais propriamente, escusando de falar aqui de questões foram mais pessoal, porque eu acho que é também importante, mas hoje gostava exatamente de tocar aqui em aspectos do teu trabalho, do teu percurso, dos exemplos, das dificuldades, das experiências, que me parece não, senti que
A minha expectativa foi realmente bastante compensada e ultrapassada. Muito obrigado por partilhares com os seguidores dos meus canais no Instagram, no Facebook e também no YouTube essa tua experiência incrível. Foi muito bom. Obrigada eu pelo convite e agradeço toda a atenção que mereço de vossa parte, caríssimos internautas, seguidores aqui do Vítor, tanto nos perfis como nas páginas. E deixa-me te dizer que estou muito feliz pelo teu percurso. Eu lembro-me de ti na Rádio Luanda. A Rádio Luanda, sim. Eu lembro-me da tua entrada no Canal 2, da tua entrada na TPA. Já agora, porquê que tiveste que tirar o brinco? Na TPA, por muito tempo, eu usei o brinco. Sim. Na TPA 2 nunca foi um problema. Na TPA 1, eu por muito tempo usei o brinco. Não, aquele não era TPA 2, era Canal 2. O Canal 2, sim. Certo. E na TPA 1, eu por muito tempo, no Janela Aberta, usei o meu brinco. Só que houve uma altura em que algumas pessoas queriam encontrar um pretexto, estavam muito incomodadas comigo e queriam encontrar um pretexto qualquer. Não foi a OMA. Para destabilizar. Não foi dito. Não foi assim a OMA. E portanto, a OMA já foi muitas vezes acusada. E portanto eu, já lá depois de uns bons, mais de 1 ano ou 2 anos de lá ter estado, quando se começaram a incomodar com o meu brinco, eu tirei o brinco. Mas atenção, que eu só tirava o brinco exatamente minutos antes de entrar e logo a seguir eu voltava a colocar. Pois, eu dizia-te, Vítor, que eu gosto muito, acompanhei aquele teu processo dos livros, foi muito bom. Foi desafiador. És uma pessoa bastante dinâmica, não te deixas, chegaste aqui a Portugal e conseguiste entrar num mundo que é fechado. Extremamente fechado. Para os africanos, tá certo? Vá lá que houve esta abertura, não é qualquer pessoa que consegue, parabéns por isso. Vejo que não te deixas e te atualizas e isso é muito bom. E é isso que eu gostaria que quem te assiste tirasse esses teus exemplos na inovação, na atualização, sempre nesse teu dinamismo, nessa tua vontade de crescer. Tens um outro lado ativo também, que é exatamente de trazeres assuntos menos agradáveis para uns, mais esperados por outros, mas tens essa liberdade porque estás na tua página, estás, enfim, e se te convém falares e nunca vais agradar a gregos e troianos ao mesmo tempo, essa é a verdade, mas eu felicito-te exatamente por todas estas iniciativas, os teus projetos levar à frente. Uau, sabes, eu sou uma... eu acho que não consigo ser mais um, né? Então eu estudo muito os outros apresentadores, os outros jornalistas, leio muito os tempos, isso tudo me permite... É bom termos também referências. Temos referências. E ver como os outros fazem. Sim. Encontrarmos o nosso caminho. Sim. Ganhar a nossa identidade, mesmo que já esteja criada, não nos estagnarmos. Sim. Eu sinto que tu o meu maior desafio é sempre, Carla, equilibrar-me com os egos, com o ego, com os complexos, procurar, acima de tudo, ser uma boa pessoa, procurar ser uma pessoa interessante, é preciso, porque nós estamos num tempo em que a vaidade toma muito conta na nossa pessoa, que é soberba, não é? Sim, eu acho que a humildade deve estar sempre presente em nós, apesar de termos a maior fama que pudermos ter, estou a falar de sermos famosos no nosso trabalho, certo? Ter uma grande visibilidade, muitas pessoas nos conhecerem, até sermos referência. Então, quem dirige a palavra, quem dá o rosto, tem que ser bastante responsável. Eu sou fã de pessoas da tua geração, porque fizeram o que fizeram,
mas mantêm-se numa humildade brutal. Coisas, por exemplo, que eu não encontro em muita gente da minha geração. É verdade. Muitos quadros da minha geração. E alguns deles eu até às vezes admiro eles tanto. Assim, e às vezes nem têm muito por onde para serem vaidosos. Sim. Deveriam, na verdade, investir mais em si. Sim. E se diminuírem a vaidade, só têm ganhos. E se de facto eu quero fazer parte dos anais da história pela positiva, há um caminho que nós temos de fazer como o de Jesus Cristo. É despirmos-nos de nós próprios, dos nossos interesses e servir. E é isso Sim, que eu faço só na comunicação. Porque esta profissão que nós escolhemos, nós nunca pensamos em riqueza. Nada. Em luxúria. Mas queremos viver bem, ok? Queremos viver com dignidade. Essa é uma verdade. Sim. Porque se realmente nós quiséssemos, enfim, ter mais posses, escolheríamos outra profissão. A verdade é esta, tem que haver dignidade. E se eu sinto-me realizada na minha profissão, pelo facto de fazer aquilo que eu gosto, mas não pela valorização, ok? Bem, os salários estão completamente desvalorizados, a nossa moeda está... E isso, mas é uma fase. Eu já vivi muitas fases. Eu já vivi fases muito boas, salários muito bons também. Portanto, quando diz é uma fase, que seja mesmo uma fase para todos nós, não é? Mas gostaria que, e falando, porque quando tu me disseste, Carla, vamos falar para um público que precisa exatamente de alguma luz e que tire proveito da nossa conversa para seu crescimento. Então, tem que se ter consciência de quando se segue o jornalismo mesmo, enfim, não estou a falar do entretenimento, né? Que realmente não vamos fazer ali dinheiro, porque nós também não podemos fazer publicidade quando estamos nesse campo, não podemos nem ser mestre de cerimónia e tal, que são campos que nos vão esta semana tive que rejeitar 4 convites precisamente por conta disso. Pois, então, assim, por isso é que essa valorização tem que ser compensada com... Então, obrigado. Para quem sonha, coragem. Mas entrem, façam jornalismo. Eu sou muitas vezes... Não deixem essa... Vamos falar de ciência. Morrer. Eu sou muitas vezes convidado aqui nas universidades em Portugal, onde existem cursos de comunicação social, para partilhar a minha experiência, o meu trabalho. Hoje estou muito à vontade para falar de Cabo Verde, para falar da Guiné-Bissau, para falar de São Tomé e Príncipe, para falar da Guiné-Bissau, para falar de Angola, para falar de Moçambique, porque trabalho com estes países todos os dias. Conheço os ministros, conheço os deputados, conheço os presidentes, conheço essas pessoas, falo com elas muitas vezes. É um desafio muito grande, mas é de facto, continua a ser uma profissão apaixonante. Eu continuo a estar com a mesma paixão quando eu tinha os 20 anos, aquela energia, aquela vontade, e disseste para que eu possa aproveitar esta fase, essa energia. Sim. Mas muito obrigado, Carla. Aproveitar a energia mesmo. Tá bom. Obrigado. Bom, eu tenho que agradecer ao Orlando sempre pela paciência, pelo trabalho, agradecer aos estúdios de Che Agora Aguenta aqui em Portugal por me deixarem gravar os meus programas, agradecer a si também que esteve a acompanhar e subscrever, a seguir os meus canais. Vamos ter uma próxima entrevista, quando não sei, com quem também não sei, mas certamente será uma entrevista com valor acrescentado ou de valor acrescentado e com todo o diferenciado. Obrigado por nos preferir, um abraço. Como digo muitas vezes, estou onde tu estás.